da tribuna. Senhor presidente, o microfone ultimamente não tem respeitado a nossa altura, então tem que me obriga a usar o banquinho. Tamo junto, vereador Fiuza. Senhor presidente, então achei importante fazer esse movimento de articular a convocação, né, dos secretários e o convite ao prefeito. Segundo o nosso regimento, a gente não pode convocar o prefeito, mas eu espero que ele venha de fato, vereadores e vereadoras. Eu espero que ele tenha coragem, vereador Iago, de vir, porque o que as pessoas querem da gente, de pessoas públicas, no fim, é coragem. Coragem de defender as nossas posições, coragem de mostrar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos e de colocar a cara a tapa para defender aquilo que a gente está aqui para defender, vereadora Andressa. O que as pessoas querem da gente é coragem. É claro, as pessoas que estão nos acompanhando, que é difícil governar uma cidade. Óbvio que é difícil ser prefeito, é difícil ser vice-prefeito, vereadora Sandra, é difícil ser secretário, é difícil ser vereador, vereadora. É claro que é difícil. Mas, ao fim e ao cabo, governar é elencar prioridades. Nós também elencamos prioridades nos nossos gabinetes. Os vereadores não atendem todas as solicitações, todas as situações, porque cada vereador tem o seu nicho. Nós também, todos os dias, elencamos prioridades. E o que eu quero debater aqui é qual a prioridade do governo Adiló, vereador Libardi. Porque o vereador Lucas comentou. Se a situação do município está tão difícil, tem que dar o exemplo e cortar na própria carne. Qual foi o gesto que o governo Adiló fez para a população para mostrar que a situação realmente está difícil? Vamos lembrar que mês passado veio o pedido de reajuste inflacionário dos salários do executivo. A nossa bancada votou contra, vereador Libardi. E agora está aqui a prova. Está aqui a prova que o pessoal da cultura não consegue ensaiar porque não tem dinheiro para o mínimo ensaio. E vai me dizer que isso não impacta a vida das pessoas? O que é cultura? Pessoas não estão conseguindo trabalhar. Famílias não vão ter acesso ao seu salário, ao seu sustento. Isso é grave. Para o prefeito Adiló não fazer um gesto de não cortar um CC. A verba da comunicação. Nós apresentamos saída, tem a verba da comunicação, tem os CCs, vamos olhar para o governo, vamos dar um exemplo. Aí mês passado mandam aqui o pedido de reajuste. Aí para reajustar os seus salários não tem problema. E é isso que a gente fala aqui enquanto oposição, é zombar com a cara da população sim. Porque o salário reajuste do prefeito e dos secretários não vai ter impacto nenhum. Mas o dinheiro... A verba pequena da cultura vai ter impacto, vereadora Daiane. Vamos contar outra história. O que isso vai resolver os problemas financeiros? Aí eu queria dizer que eu tentei encontrar essa informação, estava conversando com o vereador Caleb sobre isso, que eu não sei, ainda não consegui entender se a situação do município junto ao Tribunal de Contas está resolvida. O que eu encontrei de informação... tanto nos sites da prefeitura, imprensa, foi que ainda não está resolvida. O município ainda não está regular e que talvez, como uma das medidas para tentar se regularizar junto ao Tribunal de Contas, seria esse reajuste de contas. Agora, o que aconteceu para chegar a esse ponto que Caxias do Sul é a única cidade grande do estado que está passando por esse problema? Aí... vai vir aqui o secretário Micael, que é um bom gestor, ter que dizer o que a gente já sabe que o Galafassi errou na sua atuação enquanto secretário, mas ao fim e ao cabo o Galafassi é um secretário, era de confiança do governo. Eu e o vereador Libardi apresentamos críticas a ele desde o início. Assim como apresentamos ao agora presidente da Codeca, Milton Babinotti, que entrou para destruir a Codeca. Vai ter que vir aqui dar explicação, porque quem deve para a Codeca é o próprio município. Então, se o município precisa ajustar as contas, que comece pelo prefeito e pelos secretários.
que rediscuta a questão dos secretários adjuntos, que é um valor, são milhões que custam os cofres do município. São milhões. Aí a gente vai olhar para a cara das pessoas e vai dizer que isso não faz a diferença, senhor presidente. Isso não faz diferença. Mas o 0,5% da cultura faz a diferença. Então, é inaceitável. Enquanto oposição, a gente não vai aceitar discurso e argumento leviano desse município, que venham prestar aqui informações. E que o prefeito Odilon, se ele não quer atender um que outro vereador, sinceramente, o problema é dele, senhor presidente. Agora, vai ter que vir aqui dar explicação para a população, porque ele foi eleito para isso. Então, tem que vir aqui falar para a gente, falar para a imprensa e falar para a população, porque a nossa cidade está indo para o caos e a culpa é dele, sim, que está na prefeitura. Obrigado, senhor presidente. Seria isso. Obrigado, vereadora. Questão de Andressa. ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Artigo